Em poucos minutos, você vai assistir ao filme Solilóquio, baseado no livro Solilóquio, Memórias de um Pescador do Canto da Praia de Camboriú, um dos mais comoventes acontecimentos de nossa história. E senti na carne o terror que foi enfrentar um tufão de verdade dentro de uma canoa em riba deste mar bem na nossa frente. Se você gosta mesmo da cidade de Balneário Camboriú, não deixe de ler uma das populares obras do autor, Isaac Borba, contando milongas de quando era rapaz pequeno, no canto da praia de Camboriú. São dezenas das mais espirituosas histórias acontecidas aqui na terrinha. Todas verdadeiras, porque o autor aumenta, mas não inventa. Já está em produção o roteiro para o filme A Fazenda do Amante, a mais comovente história acontecida em solo catarinense. Eu me chamo Maria Göffrich Seifert e minha história é marcada por dor, coragem e uma fuga que muitos julgariam impossível. No início do século XX, em uma época marcada por tradições inflexíveis, Maria Göffrich Seifert, uma mulher deslumbrante, desafiou audaciosamente um casamento marcado pela violência doméstica. Com a ajuda do capataz José 21, ela empreendeu uma fuga espetacular da imponente Fazenda Diamante, na cidade de Rodeio, e juntos embarcaram em uma jornada épica, desafiando preconceitos, perigos e enfrentando uma caçada implacável que perdurou por 25 anos. Eu sou Maria Göffrich Seifert e esta é a minha verdade. A Fazenda do Amante é uma narrativa poderosa que irá prender você da primeira à última página. Uma história que desafia convenções e exala coragem e resiliência numa jornada desesperada em busca da liberdade. Adquira e leia o livro A Fazenda do Amante e torne-se um colaborador para a realização e produção dessa história que com certeza vai comover você. Fique agora em boa companhia assistindo ao filme Solilóquio, A Pescaria da Morte, uma produção de Borba Correia Representações, realização Arte em Focus, Santa Catarina. Solilóquio é o ato de falar consigo mesmo, ou seja, de ter um diálogo consigo mesmo. Na dramaturgia e no romance, é um recurso que consiste em um monólogo na primeira pessoa, que apresenta as reflexões de um personagem. Ó fatalidade, com a presteza de um raio, forma-se a tempestade, e ei-la chega surpreendendo os pescadores em alto mar que se apressam e fogem, enfrentando as ondas bravias. Luta o destemido barqueiro que vence, enquanto que outros, não menos intrépidos, acabam abatidos pela mão descarnada da morte. Em 1974, eu entrei num concurso para uma pesquisa escolar cujo título era Balneário Camboriú, 1964-1974, 10 anos de construção. Para compor essa pesquisa, eu recorri ao meu pai, porque meu pai tinha um baú, e dentro desse baú tinha um canudo de bambu com muitos documentos dentro, inclusive carta de Seis Marias, escrituras, recorte de jornais, certidões e até uma fotografia. Eu lembro que eu perguntei para o meu pai, o senhor não tem documentos tal, para que eu possa ilustrar a minha pesquisa?
Então meu pai foi até o baú. Ó, pega, olha, vê se te serve e depois guarda no baú que é teu avô, hein? Tá bom, obrigado. Olha aqui, pai. Fala de um grande tufão que teve em 1921 do Bom Germano. História trágica aí que aconteceu com teu avô, tá tudo documentado. Quando eu era rapaz pequeno, aqui no canto da praia. Quando eu era rapaz pequeno, eu me criei ali nas fraldas daquele morro, em derredor desse costão, com a vara de pescar na mão. Meu pai morreu muito cedo e eu, como filho mais velho, assumi o arrimo da família. Meu nome é Manuel Germano Corrêa. Por superstição, fui registrado no dia 29 de fevereiro de 1891, um ano bissexto. Mas posso garantir a vocês que eu sou muito mais velho que isso. Tanto que eu servi de pinante na Revolução Federalista. Pinante é aquele garoto que fica dando vigia na esquina para ver a hora que as tropas chegassem. Eu fiquei de cuidar das tropas dos pica-pau quando chegasse. Os homens da nossa comunidade se esconderam tudo na Praia do Buraco para não servir na Revolução. Então eu ficava na esquina do caminho observando e dava o sinal para quando ele chegasse. Aqueles homens inventaram um sistema de comunicação bastante engenhoso. Consistia de uma lata de pedra amarrada num galho de uma árvore e um barbante que vinha até cá na estrada. Quando eu vistasse alguma coisa suspeita, eu puxava o cordão, a lata caía e os homens corriam para dentro do mato se esconder. Um dia eu olhei para o pontal e vi uma tropa de homens em cima de cavalo trazendo uma bandeira estranha. Logo já me apricatei. Só pode ser os pica-pau. Eles atravessaram a val, ali atrás do Marambaia, e vieram em direção à nossa casa. O homem que vinha na frente com cara de brabo olhou para mim e disse: menino, quem é que mora ali naquela casa? Eu disse: é meu pai. Ele disse: vai chamar ele. Eu disse: não pode. Ele está muito doente. O homem não conversou. Desceu do cavalo e entrou para casa dele. Fui conferir se era verdade que o meu pai estava doente ou estava fazendo corpo mole para não se alistar na guerra. Constatada a doença do meu pai, ele então pediu desculpa para minha mãe, Dona Ana Maria Machado de Espíndola, e saiu foram para Itajaí. Mais tarde fomos saber que eles fizeram até degolamento por lá. Logo uns anos depois, meu pai morreu. Meu pai chamava-se Germano Pinto Corrêa. Era neto de Baltazar Pinto Corrêa, um dos homens que mais sabia contar história aqui no canto da praia. Quando eu era rapaz pequeno, meu avô contava muitas histórias de pescadores, de escravos. Mas a mais triste de todas as histórias, eu mesmo presenciei e vi tudo acontecer com meus próprios olhos e senti na carne o terror que foi enfrentar um tufão de verdade dentro de uma canoa em riba deste mar bem na nossa frente. O ano de 1921 começou muito chuvoso, mas especialmente aquele fatídico mês de outubro foi chuva por demais.
Para falar bem a verdade, o tempo veio arronhar desde setembro e choveu copiosamente os primeiros 20 dias daquele mês todinho, para ser bem exato. Exatamente no dia 20, já amanheceu com uma bolha de sol. E o sol foi se firmando durante o dia e à tarde já prometia tempo bom. Todos os homens que pescavam aqui na nossa região conhecida, aqui das Cabeçudas até a Laranjeira, todos nós corremos para o mar para botar nosso espinhel na água, porque já tinha companheiro passando fome. Se não fosse a lagoa nossa aqui do canto, nós tínhamos tudo perecido de fome. Larguemos nossos espinhelos na tarde do dia 20, para mandar recolher na madrugada do dia seguinte, no dia 21. No dia 21 de outubro de 1921, amanheceu uma madrugada linda, o céu esgazeado, cheinho de estrela. Foi a mais triste das armadilhas que a natureza já nos aprontou. Todos nós se aprumemos para ir colher os espinhelos naquela manhã aparentemente muito bonita. Quando o sol apontou de manhã cedo, nós já estávamos para a serra e comecemos nosso trabalho logo no clarear do dia. Dos pescadores aqui da praia, incluindo os da Barra, eu era o que estava mais ao norte. Estava lá no Proçal Grande. O Proçal é uma laje de pedra que fica no encruzo, no rumo entre a Igreja da Barra, o Muro da Pita aqui e o Farol de Cabeçuda. Esse era o nosso mar. Era ali que eu estava, junto com o meu companheiro José Nicolau Pacheco e o menino Manuel Cima, filho do meu amigo Amário Jeremias. O pai dele veio me pedir para empregar o moço na embarcação, que era o melhor jeito dele arrumar uns peixinhos para comer naquela situação triste. O menino do Amário Jeremias estava bem na popa, controlando a embarcação. Eu estava de costa para o morro, remando de pé, na popa, como deve ser um bom patrão. E o Zé Nicolau de cabeça baixa, recolhendo o cordão do espinheiro. Foi quando o garoto, que estava virado para o morro, ele viu o tufão chegando. O menino, quando viu o funil crescendo sobre o pico da pedra, se benzeu e me alertou. Ele era um rapaz humilde, muito educado, eu gostava muito dele. Ele me disse: olha lá, Tigirimano. Ele me chamava de Tigirimano. Que coisa mais feia que se aprumando naquele morro. E começou a chorar e a pedir a ajuda de Deus. Ele dizia: não, nos acuda, meu São Moisés de Guarda. Tem piedade de nós, meu senhor. O Zé Nicolau também começou a clamar pelo Santa Mar da Barra. Ele era muito devoto do Santa Mar da Barra. E eu não sou do Iguape. Cada um de nós se apeguemos ao sonho de nossa confiança, com muita fé, e porque não havia mais o que fazer. Confesso que eu fiquei com muita pensão sobre o menino Cima. Fiquei mais com pensão dele do que comigo mesmo. Era um menino novo, sem experiência no mar, não tinha muito o que fazer. Quando eu me virei para trás e botei os olhos e vi atrás de mim aquele gigantesco funil de nuvem, escuro e espesso, ele já estava praticamente à beira de nós, rugindo como um leão. Dava para ouvir o chiaço, porque um assobio, um ronco choco e estrondoso, que acelerava à medida que ele ia se aproximando de nós, estraçalhando tudo por onde ele ia passar. Podia-se ver galhos de árvores inteiras voando pelos ares. Deu para ver quando o fenômeno bateu na areia da praia e levantou uma nuvem de pó. Quando o bicho encostou na água, o ruído do bicho survendo as águas, o mesmo rondo com o animal survendo água para beber no ribeirão. Nesse instante, uma chuva pesada, fria e intensa começou a nos molhar. Foi tudo muito giro. Foi a conta de lutar. Larga esse espinheiro, não morremos, rapaz.
Remo? Era tudo que eu podia dizer. No começo, a ventania começou soprando devagar a terra, arrasou o mar, deixou que era uma lagoa. E fomos arrastando um pouquinho para fora. Aí eu disse para o Zé Nicolau, para terra, estamos indo para fora, então. E onde nós estávamos, no rumo da Praia do Buraco, dava para ver o olho do furacão passando bem no centro da nossa praia, entre o campo e a ilha. E se foi pelo mar adentro, cada vez mais furioso. De longe, quando passou pelo nosso lado, embora senti uma força dele torcendo a embarcação. De repente o formigo andava de roda, começou a torcer até a água do mar, endireitando a canoa, as ondas se levantaram, foi uma coisa redonda, uma coisa assombrosa, como nunca tínhamos visto no nosso lugar. A escuridão tomou conta do mundo, não se enxergava um par na frente dos olhos. Não adiantava remar para lugar nenhum, eu só berrava, mas o rugido do tufão abafava o meu grito. Muito mal Nicolau me ouvia, pedindo para manter a canoa para o lado a leste, pegando a onda de frente, a canoa não embocar. A embarcação subia uma coisa por demais nas ondas e batia de cor tão forte que eu pensei que ela não ia resistir e ia rachar no meio. A força do vento, girando, fazia um curupio em redor de nós, querendo tirar a embarcação do rumo. Aí eu clamava pedindo ao Zé Nicolau firmeza no remo. Firmeza nesse remo. Firme no remo. Firmemos o remo, que tinha que manter a embarcação aprumada, evitando que ela começasse a girar pela força do vento como um peão. Pois o vento rebojava em redor da canoa e ia fazer bater de lado nas ondas. Se a onda pegasse a canoa de lado, era um tombo certo. Ela ia emborcar. Eu e o Zé Nicolau, segurando com força, que a gente não sabe de onde veio, conseguimos aprumar a canoa. O menino cima, acho que nada pôde fazer. A escuridão foi tão forte que nós não conseguíamos ver o ontem da canoa. Por ironia, as faíscas do relâmpago alumiavam um pouco mais, porque tudo virou na terra, como a noite mais escura que eu já tinha visto. Por sorte, o remoinho do tufão foi rápido, porque se ele dura mais um minuto, ele ia tombar a nossa canoa. Mas ela resistiu à fúria do tufão. Mas atrás do funil, a ventania continuou forte. Enfraquecidos pelo esforço, nos deixamos se levar pela ventania mar afora, só tentando manter ela para o lado. Sempre para o lado a leste. Seguimos a favor do vento, pois nada adiantava fazer contra ele. O vento foi nos levando, cada vez mais para fora. A única coisa que eu fazia era deitar com ele. Remo, finalmente eu pude ver a claridade do farol do canção. Aí eu já podia me orientar. O vento acalmou um pouco, mas a chuva forte cobria o espaço como uma névoa branca, espessa, que não deixava nem a gente abrir os olhos. Quando eu vi a luz, eu gritei: é o farol, rapaz! É o farol! Vamos, remo, rapaz! Remo, rapaz! Vamos para a terra, logo! E rumendo em direção do farol. E aos poucos, a chuva também foi diminuindo um pouco. Mas depois de algum tempo, na claridade do relâmpago, Nicolau pôde ver o menino Cima caído no fundo da canoa. O vento tinha se acalmado e eu pude gritar com ele: Cima, estás bem, meu filho? Mas não queira se preocupar comigo, não, senhor. Eu estou bem. Foi só um susto. Com a graça do Nosso Senhor e do nosso Santa Maria da Barra, havemos de ficar bem. Acho que o pior já passou.
Mais perto da claridade do farol, deu para ver o estrago que o vento fez na cabeça do rapaz. Quando a canoa subiu na onda, que bateu na água, o garoto, sem experiência, desceu com tudo espatifou-se no fundo da canoa. Ele ficou desmaiado. Por pouco não foi atirado para fora da canoa. Quando batemos na Praia das Cabeçudas, que eu levantei meus olhos para a praia, houve um bando de cachorro assustado que parece que vieram nos acudir. Eles ficaram tudo olhando para nós, como se tivesse ficado com pena da gente. Saltei na praia e fiz 2 promessas. A primeira é ir todo ano a Iguape visitar meu São Museu de Iguape. Até quando vida e saúde eu tivesse. Graças a Deus, enquanto tive vida e força, pude cumprir a promessa. Nos primeiros anos que eu ia, não havia nem condução para aquelas bandas. Quem quisesse tinha que ir a pé mesmo, pelas praias, até o litoral de Iguape. A segunda promessa que fiz foi fazer uma janta para aquela cachorrada toda. Na outra semana, levei arroz, peixe e cozinhei na praia para vários deles. Alguma pessoa das cabeçudas ali vieram nos acudir. Eles não tinham muita ideia do que aconteceu, pois o pior, o mais forte, ficou lá para a banda da Barra. Lá sim o estrago foi grande. O sino da igreja de Santo Amaro a tempestade carregou e veio parar quase na beira do rio. A igreja ficou quase toda destelhada. Na Praia das Cabeçudas, ardia uma canoa, na beira da praia mesmo. Não tivemos mais força de trazê-la para a terra. Foram os homens dali que fizeram esse serviço. Mas seguimos na praia, se joguemos na areia e ficamos descansando por quase 1 hora. O povo nos acudiu, com água, café quente, trouxeram até cobertor para o menino Cima que tremelicava de frio. O seu Jeremias Cardeira, ele nos arranjou uma carroça, botou nós dentro e trouxe até na Praia Braba, na casa do meu avô Joaquim José Machado de Espídola. Minha avó passou um café quentinho, botou um emplasto na cabeça do menino Cima e vinhamos embora de a pé. Cá chegando é que vinhamos saber de tanta tristeza que aconteceu. Quando varemos no caminho do buraco, que cheguei no meu rancho na prainha, soubemos de alguma coisa já. A Antônia, minha esposa, estava chorando, certa de que tinha me perdido, pois pelo que sabia, na praia de Camboriú e na Barra ninguém passou ileso. Neste tempo eu tinha um casal de filho. A menina agarradinha na barra da saia e ela com o menino no colo, chorava pensando que eu tinha morrido. Na prainha também soube da proeza da minha primogênita. A Eugênia era filha da prima Coludina. Me contou que pegou as cordas que eu tinha no rancho, amarrou-se nela e entrou na água para salvar o Nicolau Machixe, que quando eu cheguei, ainda estava na areia sob os cuidados do povo do canto. Estava ali esperando a carroça da família para vir buscar, que ele não conseguia mais andar. Mas o pior, o Machixe ainda estava por vir, depois eu conto. No dia 22 de manhã cedo, peguei uma carroça do Nicolau e garrei-me pela areia da praia, que era o caminho mais perto, em direção da Barra, e fomos lá para acompanhar o sepultamento dos colegas. Chegamos lá no Pontal, desensinhamos cavalo, botemos a pastar por ali na beira do rio, porque a nossa visita seria embrumada. Na beira do rio, assobiemos para o Antonhadão. E ele veio pegar nós com a barça. Atravessamos o rio com pressa e fomos visitar o meu tio João Borges Corrêa Feijão, pai do Renardo, uma das vítimas do tufão. João Borges, um velho pescador da Barra, dono de grandes embarcações, um velho lobo do mar. Era o pescador mais experiente que tínhamos por essas bandas. João Borges uma vez teve uma experiência triste assim também.
quando emborcou um de seus barcos na barra do rio Itajaí e quase veio a óbito. Mas o velho marinheiro estava inconsolável, pois seu filho Reinaldo Borges estava desaparecido. O Felisbino viu quando a lancha dele, a Andorinha 5, bateu no costão bem pertinho da minha casa. Pobre moço da flor da idade, recém-casado, deixou uma filhinha. O pai dele chorava e soluçava, de dar dó até num homem de coração mais duro que houvesse. Foi nesse momento que eu soube que até aquela hora ele não tinha achado ainda o seu filho, perdido nessas águas. Mas o pior ainda estava por vir. Eu mesmo achei o corpo do primo Reinaldo boiando nas águas da Praia Brava 4 dias depois, já bastante desfigurado, mas ainda deu para reconhecer pela roupa. Foi outro serviço difícil que tive que fazer. Foi avisar o velho marinheiro a triste notícia do achado do seu filho. Mas pelo menos ainda pôde enterrar o filho, que outros não puderam nem isso fazer. Saímos dali e fomos para a casa do senhor Martinho dos Santos, ver seu filho Cisino, que também faleceu na tragédia. O senhor Martinho era também um homem muito pobre. Morava numa casinha coberta de telha, mas só em cima. Em de redor estava praticamente aberta. E junto, uma pequena varanda que servia de cozinha e o quarto de dormir. Tudo ali demonstrava extrema pobreza. O morto tinha vários ferimentos na cabeça e no rosto. Jazia sob uma tábua forrada, com um lençol, e 2 velas estavam postas sob o gargalo de uma garrafa no lado da sua cabeça. Foi uma cena muito triste, apesar de que ele ainda tinha um terninho de brim listado para vestir e uma meia para botar nos pés. Cizinho também era rimo daquela família. Seu Martinho já era um homem de muita idade e ainda tinha 2 moças em casa, sendo que uma delas era aleijada. As 2 estavam sob o defunto, banhadas em lágrimas inconsoláveis. Era triste ver seu Martinho, um homem naquela idade, ajoelhado com as filhas ao lado do morto, implorando misericórdia de Deus, porque não sabia o que fazer da vida sem aquele filho. Mais triste ainda foi na casa do seu Ponciano. Um senhor negro bem velho, descendente de escravo. Ele morava ali por detrás da igrejinha velha de Santa Amaro, a dispor do cemitério, num barraquinho de palha. O vento não carregou, mas deixou arriado, meio torto. Dentro da casa, a mobília era apenas uma mesa e 2 bancos, mais nada. Quando me viu, seu Ponciano veio me receber. "Ô, amigo Girimano, que desgraça, homem!" Ele disse para mim. Eu respondi, "Por pouco também, seu Ponciano. Por pouco também, quase que eu fui, seu Ponciano. Eu mais o Nicolau, rogamos pelo São Bom Jesus de Guape e pelo nosso Santa Amaro da Barra, e eles nos guardaram." Seu Ponciano tinha recém ficado viúvo, fazia poucos dias, e se comentava por ali que ele não dava bem da cabeça. De fato, ele não dizia mais coisa com coisa. A tristeza e a desolação saltavam os olhos naquela casa simples e humilde. Mas, que foi ainda mais triste de ver, foram os corpos dos seus 2 filhos, o Laudilino e o João Miguel da Erce, com as roupinhas que saíram para trabalhar. Eles não tiveram sequer uma roupa para trocar pela outra. Os 2 estavam deitados em riba de uma tábua que nem forro tinha. No meio dos 2, uma vela acesa e riba de uma boca de garrafa também. Foi então que eu soube que eles não tinham ido mais na missa porque não tinham nem roupa para vestir. A viúva de João Miguel estava caída no chão, sem força para se levantar. Mesmo assim, tentava amamentar um filho no colo. A pobreza e a falta de recursos era um lembrete cruel da dura realidade enfrentada por muitos na comunidade da Barra.
principalmente por causa da mudança da sede da Barra para o Garcia, o decaimento do nosso porto aqui no Barranco, isso criou muito desemprego e miséria na nossa Barra. A Barra tinha sido o lugar mais grande do litoral aqui da região e mais florescente, andava agora muito decadente. Eles eram homens trabalhadores, honestos, que partiram para o mar naquela manhã fatídica com a esperança de trazer alimento para suas famílias. Mas o destino tinha outros planos para eles. Naquela herça, naquela taba onde se botam os defuntos, os corpos de Ladilino e de João Miguel jaziam em silêncio. Era um lembrete profundo e doloroso de como a nossa vida é frágil perante os elementos da natureza. Saímos de casa do seu Pociano, carregando os seus 2 filhos, rumo da igreja de Bom Sucesso, para a missa de corpo presente. O João Norato batia o sino com o martelo, penduraram o sino no galho da figueira, porque o esteio do sino o vento carregou. O Padre Chico já tinha chegado, mas estava coordenando os homens que estavam consertando o telhado da igreja para poder realizar a missa do enterro. O nome dele era Francisco Xavier Gisbert. E durante a missa, ele proferiu um discurso que dizia que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e as viúvas. Padre Chico falou da importância de cuidarmos uns dos outros, especialmente dos mais pobres, como as viúvas e os órfãos que aqueles coitados deixaram. Aquelas palavras do padre comoveu muita gente e se formou uma grande choradeira, como nunca vimos dentro daquela igreja. As palavras do Padre Chico trouxeram um pouco de conforto para aquela gente sofredora. As palavras dele lembravam a todos que mesmo nos momentos mais difíceis ainda podemos encontrar esperança e força na fé e no amor ao próximo. Depois da missa, o Antônio Adão atravessou nós no rio e voltemos para casa. No outro dia, eu e José Nicolau fomos visitar o Manuel Felisbino, que estava de cama, muito ferido e ardendo em febre. Se cumprimentamos, quisemos um saber do outro como escapou daquela tempestade medonha. Felisbino nos contou que estava na embarcação com o Laudilino Ponciano e com o João Miguel. Disseram que eles estavam sem botar nada na boca e só iam comer se trouxesse alguma coisa do mar. Quando a força do vento bateu, os 2 últimos se apavoraram e não conseguiram remar contra as ondas de tão fraco que eles estavam. Manuel Felisbino disse que tentou animá-los, mas João Miguel já estava desacursoado e queria se jogar na água. Não resistiram e logo se entregaram para morrer. João Miguel mesmo jogou-se no fundo da canoa, diz ele, e se entregou para morrer. Felisbino nos contou que tomou o remo, mas sozinho não deu conta de aprumar a canoa. Veio um vagalhão, virou a canoa e todos foram para a água. Foi aí que eu me separei dos meus companheiros, disse ele. Com muito sacrifício, continuou. Boiei e deixei o mar me trazer para a areia, mas eu estava muito fraco. Parei no lagamar e a corrente já estava me carregando de volta. Eu não tinha mais força para lutar contra a correnteza, mas apareceu 2 meninos na areia que me puxaram para riba. Assustado com tanto terror, fiquei sentado numa pedra ali no costão mesmo, tentando descansar um pouco, esperar a força chegar para me levantar e ir para casa. Nesse momento de muito pavor, levantei meus olhos e ainda deu tempo para ver a embarcação do Reinaldo vindo em direção ao Rochedo. Ele estava com o Cizino Martim e com o João Carlos. Reuni minhas últimas forças para fazer o sinal para eles, mas acho que o Reinaldo estava desorientado e bateu contra as pedras, emborcou a canoa e os companheiros desapareceram na água. Tremendo de frio e desesperado, tomei o caminho da casa, ajudado por aqueles 2 meninos. Felisbino contou-me sua história com muita tristeza e dor.
mas também com muita gratidão por ter sobrevivido à tempestade. E nós ouvimos tudo em silêncio. E comovido pela história do amigo, nos abracemos e agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Saímos dali e fomos visitar Nicolau Machis, que também estava ferido e muito mal. E daí, homem? Ô, Germano, tá muito mal, homem. Como é que foi, rapaz? Como é que está desse jeito? Aí Nicolau começou a contar a sua história. Ele e o Paulo Faustino embarcaram na canoa e foram surpreendidos pelo tufão. Disse que largaram tudo e tentaram voltar para o costão, mas um vagalhão embarcou a canoa e atirou eles na água. Nicolau contou que recebeu uma pancada forte na cabeça e engoliu muita água. Ele estava à beira da morte, enquanto Paulo lutou até o fim com ele para salvar ele. Nesse momento, Raul Rebelo e Leopoldino Santos passaram numa canoa quase virando. Vira e não vira. Eles insistiram em embarcar o Nicolau e o Paulo, apesar dos protestos do Paulo, que alegou que a canoa não ia resistir. Aí o Raul disse: ou se salvemos nós tudo, ou morremos nós tudo. E me jogaram para dentro da canoa. Paulo Faustino finalmente também subiu na canoa, mas logo depois, outra onda jogou tudo de volta no mar. Estava nessa luta intensa, nessa agonia, quando eu tive a ideia de boiar. E por sorte, o mar me carregou para a Baía da Prainha. Tu sabes que ali o mar é mais calmo, me disse ele. E eu já estava ali na Baía da Prainha, quase me passando, quando mal percebi, tinha uma mulher do meu lado, era Eugênia, filha da Coludina. Por sorte, Germano, me disse ele, tu deixaste teu rancho aberto. E ela entrou lá, pegou as tuas cordas, amarrou-se nela e entrou mar adentro e foi me buscar. Coitada, com muito trabalho, ela me arrastou para a terra. Eu estava muito pesado, pois eu estava desmaiado. E assim, Nicolau contou a sua história dizendo: o que eles fizeram por mim, só Deus pode pagar. Infelizmente, Nicolau Machis acabou morrendo na semana seguinte, praticamente em frente ao mesmo lugar onde ele naufragou. Foram inventar uma carreira de cavalo na areia da praia e Machis, imprudentemente, foi atravessar a raia e o cavalo do João Gardino bateu nele. Machis não resistiu ao ferimento e morreu. Então eu peguei a pena na mão e fui escrever esse passado para não cair no esquecimento. Praia de Campoju, 23 de outubro de 1921. Bem, rapaz, aqui nós estamos no cenário da grande tragédia de dia 21 de outubro de 1921. A maioria eram pescadores da Barra e ele estava exatamente nesse local aqui. Agora o personagem principal da nossa história, o Mané Germano, o Zé Nicolau e o Mané Cima, era um menino de 16 anos, eles estavam no Parcel Grande. O Parcel Grande, o Parcel, ele ficava, a demarcação era o Farol de Cabeçudas, a Igreja da Barra e o Morro do Pico da Pedra. No meu tempo já era pelo Edifício Siri. Ele tirava pelo Edifício Siri, essa era a marcação. Lá foi exatamente o lugar onde eles estavam e por isso ele conseguiu salvar. Porque o dia escureceu totalmente e ele conseguiu de lá avistar o Farol de Cabeçudas. Foi onde ele conseguiu se salvar. Então eles estavam mais ou menos nessa posição. Mané Germano aqui de patrão, o Zé Nicolau no meio e o menino Cima lá na proa. Então, esse foi o cenário principal da nossa tragédia que nós